Volta a falar agora sobre a guerra entre Israel e Hamas, que chegou ao 5º dia de trégua. Como parte do acordo, Israel já libertou 150 palestinos que estavam em prisões israelenses. E um levantamento exclusivo da CNN apontou que cerca de 2/3 desse grupo não foram informados do que eram acusados e tiveram um processo legal desrespeitado. Quem tem detalhes dessa história é o nosso correspondente em Israel, Michel Gavendo. Ô Michel, muitas vezes apoiadores dos palestinos denunciam isso, violações dos direitos humanos por parte do Estado de Israel, e esse levantamento comprova um pouco isso, né? Oi, Luciana. Sim, os números são do Comitê de Prisioneiros Palestinos e também números do próprio Serviço Carcerário de Israel. Desses prisioneiros palestinos que foram libertados, 98 são adolescentes de 14 a 18 anos, que segundo a determinação ou a classificação da ONU podem ser chamados de crianças. 3 são meninas, são garotas, e 31 são mulheres adultas. Eles estavam em prisões de Israel, 98 deles não tinham acusação formal, eles estavam em prisão preventiva sem acesso à assistência jurídica. Essa é uma denúncia do Comitê de Prisioneiros Palestinos, porque Israel afirma que prendeu essas pessoas, esses adolescentes também, em ações de apoio a atividades terroristas, mas sem acusação formal e sem acesso à assistência jurídica. Os prisioneiros palestinos em cadeias israelenses são também alvos sempre, ou são também citados pela ONU pelas condições em que são mantidos. Em algumas das prisões eles têm acesso à alimentação, acesso a estudos, alguns conseguem estudar mesmo em universidades à distância. O próprio líder do Hamas, Yahya Sinwar, da faixa de Gaza, quando esteve preso em Israel, ele foi até operado, foi retirado um tumor no cérebro em hospitais de Israel. Com a ascensão do governo de direita em Israel, os privilégios, como assim eles chamavam, para os prisioneiros palestinos acabaram e as condições pioraram muito. Então, também, desde o início da guerra, Luciana, apesar da libertação desses 150 palestinos até agora, em troca da libertação de reféns pelo Hamas, Israel já prendeu mais de 2.000 palestinos na faixa de Gaza. Então, os que estão sendo libertados agora, nesse acordo com o Hamas, são, na sua maioria, adolescentes que não tinham acusação formal, mulheres também adultas, algumas delas já cumprindo sentença por acusações de terrorismo, mas alguns também foram presos recentemente, então eles têm pouco tempo de cadeia. Então essa também é uma reclamação do Hamas, de que enquanto o grupo cumpre sua parte na libertação de reféns, Israel está soltando adolescentes que não tinham acusação formal, não tinham ajuda jurídica ou que foram presos recentemente e que agora Israel prendeu mais de 2.000 nas últimas ações na Cisjordânia. Luciana. Muito bem, Michel, enquanto você conversava com a gente via a imagem de reencontros, então, como esse, de adolescentes, então, da faixa de Gaza, palestinos, que estavam presos em Israel, e esse levantamento mostra que são pessoas que têm aí, em sua maioria, não tem nem a acusação formal, são adolescentes que são presos, muitas vezes, por tacar pedra, né, crianças, por tacar pedra, então, nos soldados israelenses. A gente mostrou aqui o reencontro, né, de prisioneiros do Hamas, israelenses com suas famílias, e agora, por outro lado, estamos mostrando os prisioneiros, então, prisioneiros palestinos que estavam em poder do Estado de Israel, agora fazendo esse reencontro com os seus familiares.
Ô, Michel, eu quero voltar com você porque é o seguinte, tudo isso aconteceu porque teve uma negociação para uma trégua. E no meio dessa trégua tivemos agora uma pausa, né? Nesses confrontos, tivemos agora uma retomada, pelo menos hoje, de confrontos e combates no norte de Gaza. E aí eu queria saber como é que isso afeta, ameaça a trégua. Já temos alguma repercussão por aí? Luciana, por enquanto, esses combates que aconteceram hoje no 5º dia de trégua não afetaram a continuação do acordo da libertação de reféns e também da libertação de prisioneiros palestinos. Por enquanto, nenhum dos lados disse que vai sair do acordo ou que não vai cumprir a sua parte. Mas o que houve sim foi, segundo o exército de Israel, foi a explosão de pelo menos 2 bombas contra veículos blindados israelenses que estão no norte da faixa de Gaza e também membros do Hamas teriam disparado, abriram fogo contra soldados de Israel, alguns deles sofreram ferimentos leves. E, segundo Israel, as tropas também responderam ao fogo também com tiros. O Hamas acusa Israel de ter violado, não disse exatamente qual foi a violação, mas provavelmente foi uma movimentação de tanques, mas o Hamas não deixou claro qual é a acusação. Então houve essa troca de acusação, algum tipo de combate, explosões de bombas e tiros trocados, mas agora, nesse momento, ainda não há uma retirada do acordo para a troca de reféns por prisioneiros. Isso continua. Há também negociações do Catar, do Egito, com participação também da CIA, da Agência de Inteligência Norte-Americana, até para estender a trégua para mais alguns dias. Só que, como tudo aqui, a gente tem que esperar e ver até a libertação dos reféns e a soltura também dos prisioneiros palestinos. Só quando isso acontece é que a gente pode ter certeza que esses combates não influenciaram no andamento da trégua. Luciana. Muito obrigada, Michel Gavendo. Já já a gente volta com você.